Salve, gente! Tudo bem? Chegamos então à última apresentação do curso, na qual a gente vai discutir brevemente a dinâmica de corpos rígidos, tá bom? Na verdade, a gente vai falar do exemplo mais simples de dinâmica, além dos triviais, que é a rotação em torno de um eixo fixo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar aqui recapitulando o que é um sistema de partículas, porque, como vocês já vão ver, isso vai ser muito útil. Então, consideremos aqui um sistema de n partículas. Consideremos então que a gente conhece aqui a posição do Cn, tá certo? E eu aproveito para ilustrar aqui a posição relativa da segunda partícula, né? Para a iésima partícula ficaria assim como a velocidade relativa aqui da quarta partícula. Por exemplo, todas as partículas poderiam ter seus vetores de posição e velocidade desenhados. Não vou fazer para não lotar aqui o desenho, tá bom? A gente viu que esse sistema, né, satisfaz essas duas equações aqui. Essa primeira tem a ver com a conservação ou não do momento linear e governa a dinâmica aqui do centro de massa. E essa segunda tem a ver com a conservação ou não do momento angular. E está relacionado, né, com o momento angular de todas as partículas relativas ao centro de massa. Esse momento angular aqui, né, lembremos, é essencialmente a soma dos momentos angulares individuais aqui, de todas as partículas, da primeira, da segunda, etc. Tá bom? Essas duas equações aqui, na verdade 6, né? Duas equações vetoriais, claro que nos ajudam a resolver a dinâmica desse sistema, mas elas apenas não bastam. A gente, para resolver esse problema, precisaria, em princípio, de muito mais equações, tá bom? Então, por que eu estou escrevendo essas equações aqui? Porque, para o caso de corpo rígido, duas particularizações acontecem. Lembrando que corpo rígido, como a gente também já viu, é aquele sistema de partículas no qual a distância aqui entre quaisquer dois pares de partículas, então essa distância aqui, por exemplo, essa distância aqui, por exemplo, elas estão sempre fixas, tá bom? Essas partículas podem se movimentar relativamente umas às outras, é claro, mas de forma que essa distância aqui, por exemplo, ou que essa distância aqui, por exemplo, se mantenha sempre fixa, tá certo? Então, para sistemas desse tipo, duas coisas acontecem, como eu estava dizendo. Uma delas é que nós podemos descrever não sistemas de partículas, mas sistemas contínuos, distribuições contínuas de matéria. Tá bom? Esse não é o caso em geral, tá? Por razões que a gente não vai poder entrar aqui. Distribuições contínuas de matéria precisam do seu próprio arcabouço teórico, tá certo? Bem mais complicado, inclusive. Mas quando essa distribuição contínua é rígida, nós podemos usar esse nosso formalismo aqui para descrever o movimento desse sistema, e isso vai ser muito útil porque é exatamente isso que a gente vai fazer, tá bom? E, em segundo lugar, quando o corpo é rígido, bastam aquelas 6 equações ali para descrever o movimento, tá bom? Então, enfim, resumindo esse slide aqui em poucas palavras, um sistema de partículas rígido, na verdade, se assemelha a uma distribuição contínua rígida, e ambos podem ser considerados subconjuntos de um sistema de partículas genérico. Nesse momento, vocês podem estar se perguntando por que apenas 6 equações bastam para descrever o movimento de um corpo rígido. Para responder essa questão, a gente pode informalmente aqui considerar os graus de liberdade de um corpo rígido e quais são exatamente os passos que a gente precisa dar para especificar a sua posição e sua orientação, tá bom? Então, consideremos aqui, né, como o nosso corpo rígido, esse dardo, tá certo? E vamos tentar especificar a sua posição e sua orientação no espaço. Primeira coisa que a gente tem que fazer é especificar a posição de um dos seus dados pontos, tá certo? Então vamos considerar aqui, por exemplo, né, que o centro de massa desse dardo está, por exemplo, aqui, tá bom? Então a gente especificou a posição do centro de massa e isso, é claro, né, já requer 3 coordenadas. A gente precisa especificar as posições x, y e z desse ponto, tá certo? Nesse momento, é claro que a orientação do dardo não está completamente fixa. Afinal de contas, os pontos, qualquer ponto do dardo que não seja o centro de massa pode girar numa esfera, numa superfície esférica em torno desse centro de massa, né? Por exemplo, se a gente acompanhar aqui, né, a ponta, né, a gente pode fazer uma animaçãozinha aqui, né, essa ponta pode girar nesse eixo aqui, tá certo? E ela, claro, também pode girar no eixo que está entrando no plano do slide, né? E eu vou apagar aqui o ponto que eu desenhei um pouquinho errado, né? Na verdade, o centro de massa está aqui, tá bom?
E então, explorando essa liberdade, a gente então fixou a ponta aqui do nosso dardo aqui, tá certo? E isso, claro, requereu mais duas coordenadas, né? Os dois ângulos aqui, né? Na verdade, de rotação em torno desse ponto, né? Uma rotação possível em torno desse eixo, né? E uma rotação possível em torno do eixo aqui que entra no plano do slide. Então a gente parou com esse cara aqui, tá certo? Então vou apagar aqui só para não lotar muito aqui o desenho, tá certo? Mas ainda existe um grau de liberdade. Se a gente colocar agora, né, nós fixamos dois pontos, se a gente passar um eixo por esses dois pontos que a gente fixou, a gente ainda pode rodar em torno desse eixo, né, como vocês estão vendo na animaçãozinha aí, tá certo? E a gente então precisa, por exemplo, fixar então, digamos, esse ponto aqui, né, dessa aba do rabo do dardo, né? A gente pode fixar ali, por exemplo, e a gente precisa então de mais um, que é o ângulo de rotação em torno desse eixo aqui, tá certo? E agora, né, com esse total aqui, a gente chega então à conclusão que a gente precisa de 6 graus de liberdade para fixar completamente posição e orientação desse corpo, fazendo então com que 6 equações seja um número razoável de equações para então especificar esses 6 graus de liberdade, tá certo? Isso, claro, facilita o problema se comparado com o problema genérico de sistemas de partículas, mas ainda assim, gente, esse problema aqui, em geral, ele é dificílimo de ser resolvido, tá certo? Existem pouquíssimas soluções analíticas para esse problema. Enfim, em geral, a gente tem que fazer recurso aí a soluções numéricas, e às vezes mesmo essas soluções numéricas são difíceis, né? Requer muito poder computacional, tá bom? Então, não pensemos que só porque temos, entre aspas, apenas 6 equações, que o problema ficou fácil. Ele pode ser até mais fácil que o problema genérico, mas ele ainda é muito difícil, tá certo? A gente poderia então pensar no problema, que seria, digamos, a novidade, que é o problema de rotação pura, tá certo? Ou seja, o centro de massa faz aí um movimento trivial de translação simples, no máximo, um movimento um movimento com velocidade constante, tá certo? Uma translação uniforme. Mas ainda assim, né, mesmo nesse caso, bom, porque aí a gente na verdade se livra dessas equações aqui, ficaria essencialmente só com essas três aqui, mas ainda assim esse problema é bastante complicado em geral, né? Nós temos aqui nosso querido Leonhard Euler nos informando que esse vai ser um problema de mecânica 2 e 3, a gente vai resolver certos problemas aqui de rotação pura, tá certo? Mas ainda nesse caso, as soluções analíticas são bastante difíceis de encontrar, é um problema tecnicamente avançado, por isso que a gente deixa para a mecânica 2 e 3, tá bom? Então, ainda assim, a gente está com um problema, mesmo rotação pura, ou seja, mesmo com apenas 3 equações, a gente está com um problema ainda bastante difícil. Bom, se mesmo o problema de rotação pura, em geral, ainda é muito complicado, o que fazer? Uma saída é radicalizar, por assim dizer, ainda mais e considerar o problema de rotação apenas em torno de um eixo fixo, tá certo? Como a gente vai ilustrar aqui, né? Então consideremos um objeto genérico, né? Então esse troféu aqui, tá bom? A gente traça então um eixo, nesse caso a gente escolheu o eixo de simetria. Não precisaria ser necessariamente esse, mas vai ser o caso de maior interesse. Tá bom? Então a gente, né, fixa esse eixo, e por fixar esse eixo a gente pode imaginar que estamos fixando dois pontos, né? O CM aqui, tá certo? E mais, por exemplo, um ponto aqui da base, tá certo? E aí, claro que uma vez fixo esse eixo, a gente fica apenas com um único grau de liberdade, que é a rotação em torno desse eixo aqui, tá certo? Então agora, claro, o problema fica realmente bastante simples, um problema de um único grau de liberdade, que a gente tem que analisar. Como é um problema de rotação, a gente vai estar interessado na dinâmica do momento angular. Então, qual o momento angular desse objeto? O momento angular desse objeto vai ser, claro, a composição dos momentos angulares de todos esses elementozinhos infinitesimais aqui de massa dm, tá certo? Todos eles estão caracterizados por uma distância r aqui da origem, né, que a gente vai escolher como sendo o centro de massa. E, claro, vai estar caracterizado por uma velocidade que, como, né, a gente está tendo rotação aqui em torno desse eixo, a velocidade vai estar nesse plano aqui, tá certo? Que foi o que eu tentei desenhar ali. Mais ainda, né, a velocidade vai estar na direção desse vetor θ chapéu aqui, né, que é o vetor
que está no plano aqui de rotação e é perpendicular ao braço da alavanca aqui da rotação, tá certo? E assim sendo, né, introduzindo o vetor θ chapéu e o vetor R chapéu, que é o vetor que aponta aqui na direção de R, a gente pode reescrever a linha de cima em nome aqui da linha de baixo, né? R é simplesmente R vezes R chapéu e o V, como a gente estava dizendo ali, né, é simplesmente R θ ponto, θ chapéu, como a gente já viu lá na dinâmica multidimensional de uma partícula, tá certo? Então, para calcular o L desse objeto, a gente precisa então fazer essa integral aqui, que parece ser meio complicada, né? Porque ela envolve o produto vetorial aqui de R com θ chapéu, que na verdade não é constante, ele varia ao longo dessa integral aqui, né? Integral ao longo do troféu aqui. Esse produto vetorial aqui, ele varia ao longo dessa integral, então, em princípio, uma integral complicada. Mas dá para mostrar que se nós tivermos simetria suficiente, e aí o caso de rotação em torno do eixo de simetria aqui é um desses casos, na verdade esse caso é até mais do que precisa, né? Um caso suficiente, né? A gente tem simetria suficiente, mas não necessária. Nesse caso dá para mostrar que apenas a componente deste produto vetorial que aponta na direção z sobrevive e as outras componentes se cancelam, de forma a ficarmos com essa integral aqui, né? O vetor z chapéu obviamente é constante, então ele sai da integral. E ômega é simplesmente θ chapéu, tá, gente? Ômega é só uma outra denominação aqui de θ ponto, desculpem, não θ chapéu, θ ponto, né? E claro, para uma rotação de corpo rígido em torno de um eixo, θ ponto também é constante ao longo de toda a integral, então a gente também pode arrancar esse ômega aqui. Tá certo? Vou tentar redesenhar esses dois pontos aqui, que ficou ruim, né? Então, ômega é só uma definição aqui de θ ponto, que pode sair da integral, assim como z chapéu, e nós ficamos apenas com essa integral aqui para fazer, tá? E aí, daqui nós podemos concluir duas coisas. Uma delas é que L é proporcional a este vetor aqui, né? Que a gente vai chamar também, né, de vetor ômega, tá certo? Ou seja, o vetor L, ele é proporcional, o vetor L é proporcional, ele é paralelo, né? Ou seja, proporcional ao vetor ômega, o vetor velocidade angular, tá certo? Que, novamente, vai ser um caso bastante particular aqui da rotação em torno de eixo fixo quando nós temos simetria suficiente, tá certo? E o segundo, né, e a segunda conclusão que a gente pode tirar é que esta quantidade aqui vai ser uma quantidade muito importante, então ela vai merecer um nome, né? Ela vai ser, em geral, simbolizada por I e vai ganhar esse nome aqui de momento de inércia. Eu vou mover aqui de lugar, ficou muito, né? Então esse cara aqui a gente, define como ômega, vetor, e o I ali embaixo, né, a gente chama de momento de inércia, e a gente já vai ver a razão desse nome, mas primeiro vamos só reescrever a equação da dinâmica em nome dessas novas quantidades, né? Então aquela equação que a gente tinha, a equação com respeito à variação do momento angular, como a gente só tem agora uma componente, né? E aí, claro, né, esse eixo aqui a gente já vai chamar de eixo Z, né? Eu deveria ter enfatizado isso quando falei aqui de Z chapéu, né? Mas está um pouco óbvio do contexto, né? Que o eixo Z vai ser sempre o eixo de simetria aqui do objeto, quando for o eixo de simetria, o eixo de rotação, quando o eixo de simetria for o eixo de rotação, né? Então, denominando esse eixo aqui como eixo Z, a gente só tem, né, 1 grau de liberdade, então aqui, né, esse L aqui já é também, claro, né, o LZ, tá certo? E a variação dele é simplesmente I, essa grandeza aqui, né, vezes θ ponto, vezes ômega ponto, que, claro, é igual a I vezes θ 2 pontos, tá certo? Então a gente pode simplesmente olhar para esse lado da equação aqui, né? E a gente, claro, vê que então essa é uma equação para θ ponto, uma equação para θ, né? Uma equação de segunda ordem aqui envolvendo θ, tá certo? Então com um único grau de liberdade, que é essa rotação em torno desse eixo fixo que a gente chamou de θ, tá certo? E por que, afinal de contas, o momento de inércia ganhou esse nome que ganhou? Bom, para entender isso, basta a gente voltar na equação que a gente isolou no slide anterior e comparar com a nossa boa e velha segunda lei, que eu vou escrever aqui embaixo, ma igual a F,
tá certo? E uma vez que a gente compara essas duas equações, nós entendemos claramente que o I desempenha o mesmo papel para rotações que o M desempenhava para translações. Ou seja, se o M quantificava a inércia com relação a translações, o I aqui ele vai quantificar a inércia com relação a rotações, fazendo com que a gente possa até entender mais ou menos o I como se fosse uma massa de rotação, não é? Ele quantifica a inércia de rotação. Quanto maior é o I, mais difícil vai ser o corpo rodar. Quanto menor for o I, mais fácil vai ser fazer o corpo rodar. Tá certo? Mas essa comparação tem limitações. Tá bom? Para entender isso, consideremos especificamente aqui um corpo, né, como esse bastão aqui. Tá certo? Então a gente tem esse bastão e a gente quer saber qual é o momento. A gente quer saber qual é o momento de inércia desse bastão. Tá bom? E ao olhar para a expressão do momento de inércia, a gente já percebe que esta pergunta em si mesma ela está mal colocada. Porque o momento de inércia de um ser relativo aqui a um certo bastão B, ela depende da gente saber qual é o eixo de rotação, né? Qual é o eixo sobre o qual esse corpo está girando. Tá certo? Quando a gente olha para a expressão I aqui, ela tem, né, ela depende desse fator R2 aqui, e esse fator R2, claro, vai depender de como a gente faz a integração ao longo do corpo aqui, tá certo? Então vamos ilustrar isso considerando esses três eixos aqui, né? Então o eixo 1, o eixo 2 e o eixo 3, tá certo? E aí, claro, né, a gente percebe que, por exemplo, relativo ao eixo 3, os vetores R, mais especificamente, né, vou tentar fazer um aqui, né, o vetor R aqui, ou mais especificamente a componente perpendicular aqui, que é que vai importar, elas são sempre pequenas, tá certo? Porque esse eixo 3 aqui, o bastão é muito estreito em torno dele, né? Então, na verdade, as componentes perpendiculares aqui do R são sempre pequenininhas, tá certo? Fazendo com que a gente espere que o I3 seja menor do que, por exemplo, o I1. Se a gente volta aqui, né, se agora a gente quer saber a rotação em torno do I1, a gente pode olhar para os mesmos vetores, na verdade, né, pode fazer esse vetor aqui, por exemplo, mas agora o braço deste vetor está aqui, né? Ele é muito maior, mesma coisa se a gente olha para cá, né? O braço desse cara aqui é muito maior do que eram os braços em torno do 3. Então a gente espera que o I1 não apenas... Nossa, ficou horrível, né? A gente espera que o I1, se comparado ao I3, seja diferente, né? Porque a distribuição aqui o R, né? Os R's aqui relativos ao eixo vão ser diferentes. E mais ainda se a gente considera com relação ao eixo 2 aqui, né? O eixo 2 a gente tem vetores enormes aqui, como, por exemplo, esse aqui que eu não consegui desenhar. Vamos ver se a gente tem vetores enormes aqui, como, por exemplo, esse aqui, né? Esse vetor R vai dar um braço de alavanca gigantesco aqui, né, em torno do eixo 2, fazendo com que, então, a gente tenha que o I3 seja menor do que o I1, seja menor do que o I2. Tá bom? Ou seja, o momento de inércia ele não é intrínseco ao corpo, mas a gente precisa saber qual é o eixo sobre o qual esse corpo está rodando. Tá certo? Bom, isso, claro, né, complica um pouco a discussão aí de momento de inércia, mas a gente pode, né, usar, existem teoremas aí úteis que relacionam certos momentos de inércia. A gente vai falar de um deles, né? Por exemplo, considerando esses dois eixos aqui, o eixo 1 e o eixo 2, a gente não precisa recalcular o momento de inércia. Uma vez que a gente sabe o 1, a gente não precisa recalcular o 2. A gente pode usar, por exemplo, resultados como o chamado teorema dos eixos paralelos, né? Que faz com que a gente, sabendo a rotação em torno de um eixo, a gente possa calcular a rotação em torno de qualquer outro eixo, tá bom? Se a gente sabe, ou melhor dizendo, né? Se a gente sabe se a gente sabe o momento de inércia de um corpo com relação ao eixo que passe pelo centro de massa, e aí vamos considerar que o centro de massa está aqui, tá certo? A gente pode saber a rotação em torno de qualquer outro eixo, como por exemplo aqui o eixo 2, tá certo? Se ele for paralelo ao eixo 1, utilizando esse resultado aqui, que é o chamado teorema dos eixos paralelos, tá? Isso aqui vou deixar para vocês verem os detalhes na bibliografia sugerida, mas enfim, espero que com essa ilustração aqui
tenha ficado claro que o momento de inércia, apesar dele ter uma interpretação de massa de rotação, ele não é uma propriedade intrínseca do corpo. Ele, na verdade, depende do eixo sobre o qual esse corpo está rodando. Finalmente, se não há torque externo, ou seja, se o torque externo aqui é nulo, nós temos imediatamente a conservação do momento angular. Tá certo? Que a gente pode escrever assim, né? Lembrando que isso aqui é simplesmente o L na direção Z. Tá certo? Ele vai ser constante. E essa conservação, é que está na raiz daqueles fenômenos interessantíssimos, por exemplo, ilustrados pela rotação de uma patinadora no gelo, não é? Aquele movimento de rotação, quando ele inicia, a patinadora está aqui de braços abertos, tá certo? Ele inicia de forma lenta, tá bom? E à medida que a patinadora vai fechando aqui os braços, o ômega vai aumentando, né? Ela vai girando cada vez mais rápido. E isso acontece porque, claro, se a gente despreza aqui os torques externos, né? Claro que tem torque aqui no patim, né? Quando ele toca no gelo, etc. Mas desprezando esse torque, pelo menos durante o movimento transiente, enquanto ela está girando, né? Nós temos aqui na situação anterior, nós temos um certo momento de inércia e isso, né? O momento angular inicial aqui está dado, então a um certo momento de inércia nós temos um dado ômega, tá certo? E ao recolher os braços aqui, a patinadora diminui o momento de inércia, né? O I', ele é menor do que I, tá certo? Mas como não há torque externo, o momento tem que ser conservado, o momento angular tem que ser conservado. Ou seja, ômega' passa a ser maior do que ômega, para que esse momento angular seja conservado, e então a patinadora passa a girar mais rápido. Tá bom? Eu vou colocar um link para um vídeo onde isso vai estar muito melhor ilustrado do que eu falando aqui. Eu vou colocar um link para um vídeo bem bacana lá no AVA, tá certo? É só clicar lá para vocês verem. Mas enfim, fica aqui essa pequena descrição do que acontece. E, enfim, acho que aqui é um bom ponto para a gente finalizar não apenas essa apresentação, mas como também o curso, não é? Essa é a última apresentação do curso. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero ver vários de vocês no próximo curso, em Mecânica 2, tá bom? No período que vem. E é isso aí. Um abraço a todos, espero que tenham gostado do curso e até logo.